amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da doutora Ellen Van Back. E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como é que a gente reage a lembranças suicidas durante a hipnose? Olha só. Bom, e aí a doutora Van Back fala o seguinte: ela continuou com a paciente Ana, do episódio passado. Por ser uma personalidade vigorosa nesta lembrança de vida, que falava com fluência e liberdade de suas experiências. Pedi-lhe que descrevesse seu lar e sua localização. Ela me contou que a família vivia fora da cidade, no mato. Descreveu com minúcias a vista da janela do quarto em que dormia. Em seguida falou em ir à cidade e disse ter ouvido comentário sobre um rapaz que se afogara no mar. A história do afogamento fê-la consciente de que a cidade ficava perto do litoral e que ela sabia de navios e marinheiros. Decidi verificar se sentia alguma emoção no tocante ao rapaz afogado no mar. Você ia casar com ele? Não, casei com John. Eu quis saber se Ana conhecia a cidade em que vivia depois de casada com John. Eu disse-lhe que ela ia buscar mantimentos e que estava a caminho. Perguntei-lhe como viajava e ela me retrucou que eles tinham um cavalo e uma carroça. Ela e John iam à cidade. Em seguida, fui-la recuar um pouquinho no tempo a fim de descobrir como era a casa deles. Esta é a noite que precedeu o dia em que você chegou à cidade em busca de suprimentos. Onde está agora? Disse eu. É muito bonito aqui, estamos à beira do rio. Supus haver me enganado. Eu queria que Ana estivesse em casa e ela me descrevia um cenário externo. Experimentei de novo. Você está acordando de manhã, no lugar onde dormiu ontem à noite, e vai sair agora para ir buscar seus mantimentos. Ana mexeu-se desassossegadamente. Estamos debaixo das árvores à margem do rio. A luz do sol chega até nós através dos ramos. Só depois que despertou da sessão hipnótica, Ana contou a razão do seu desassossego durante o período em que a interroguei. Eu sabia que você não estava compreendendo, mas não sabia direito como explicá-lo. A viagem à cidade levava muito tempo e tínhamos de dormir ao relento. Era um estirão de 2 dias das nossas terras à cidade mais próxima. Eu queria fazer o que você me pediu de escrever a casa, mas não podia. Você me disse que era a noite anterior à nossa chegada à cidade. Experimentei uma sensação estranha. Sentia que não poderia acercar-me de você, mas era muito importante para mim falar a verdade e não dizer-lhe apenas o que você desejava ouvir. Encontrei esse fenômeno repetidas vezes ao hipnotizar sujeitos. As respostas resultam, por certo, das sugestões do hipnotizador e eles respondem logo quando lhes pedimos que vejam alguma coisa. Mas quando compreendendo mal o que me dizem ou quando minhas perguntas não são muito claras, eles não modificam a imagem para ajustar-se à minha interpretação do que estão fazendo. Isso é deveras estranho. Se a rememoração da vida passada resulta da sugestão e só ocorre em resposta aos desejos do hipnotizador, como explicar essa atitude? Os sujeitos têm um desejo forte de dizer a verdade sob o efeito da hipnose. Preocupam-se muito com a veracidade das suas respostas e se apegarão teimosa e literalmente ao que quer que estejam experimentando. Levei Ana para o dia de sua morte. Eu queria saber o que acontecera a Rachel e a sua vida aprazível e pacífica no interior de Massachusetts. Agora você se adiantará no tempo até chegar o dia em que morreu naquela vida. Expliquei-lhe. Sem experimentar nenhuma dor e nenhum medo, descreverá o que lhe acontece. Estou na cama, a coberta é um acolchoado. As mãos de Ana entraram a mover-se de maneira inquieta, como se estivesse mexendo no acolchoado. Descobri que de vez em quando o corpo tende a representar o que está sendo experimentado, ainda que o transe hipnótico seja profundo e os músculos estejam muito relaxados. Sinto-me muito fraca, continuou Ana. Estou tão preocupada com a minha filhinha. Vou morrer, sei que vou morrer. Tenho medo do que vai acontecer a minha filha e John. Onde está John? Está aqui. Uma senhora lá embaixo veio ajudar-me a ter o nenê. Acho que o nenê morreu.
Oh, não quero morrer. Ainda tenho tanta coisa para fazer aqui. Ana contraía o rosto enquanto falava e repetia a sugestão de que não sentiria dor nem sofreria. Em seguida, ela recebeu instruções para adiantar-se mais um pouco no tempo a fim de assistir ao enterro do próprio corpo, e foi-lhe dito que seria capaz de descrever o que aconteceu. Apenas John, minha filhinha e algumas pessoas, poucas, cavaram uma cova ao pé do estábulo, do lado mais afastado da casa. Até parece que estou acima da cena, vendo-a de cima. John está muito triste. Continuo preocupada com minha filhinha. É tão pequenininha e eu já não estou lá para cuidar dela. Essa experiência de tristeza por ocasião da morte, em virtude de obrigações não cumpridas, também ocorreu em outras regressões. O pesar parece relacionar-se mais com terceiros do que com a própria pessoa. Como Ana parece gostar da vida de Rachel, perguntei-lhe: o que havia de bom nessa vida? Eu gostava dela, não tínhamos posses, apenas coisas simples, grosseiras. Mas eu me sentia feliz. Havia um bom sentimento. Eu estava perto de John, era uma vida feliz. Tirei Ana lentamente da hipnose e disse-lhe que se sentiria bem, relaxada, quando despertar-se e que se lembraria de tudo que experimentara. Quando acordou, pareceu surpreendida com o que acontecera. Parecia tão real, estava ali, podia ver, ouvir e até cheirar as coisas, mas era tão difícil responder às suas perguntas. Como se eu tivesse de interromper e abandonar a experiência a fim de responder às perguntas que você fazia. Não que fosse desagradável, apenas não sei o que concluir de tudo isso. Ana era o melhor sujeito que eu já tivera, capaz de falar claramente sob o efeito da hipnose. Atingia depressa um estado de hipnose profunda e recordava todas as suas experiências com clareza. Sua vida como Rachel era interessante, mas havia muito pouca coisa que podíamos fazer para confirmar-lhe as palavras. Descobrimos que em 1800 existira em Massachusetts uma cidade chamada Webster, mas afora isso não emergiu nenhum material comprovativo. Decidi fazê-la progredir no tempo até uma vida mais recente, cujos dados talvez nos fosse possível averiguar. Perguntei-lhe se estava disposta a tentar, ela disse que sim. Gosto de ser hipnotizada. É uma sensação interessante. E gosto do que acontece comigo quando estou sob efeito da hipnose. Nessas condições, marcamos um dia da semana seguinte para estudar as vidas pregressas de Ana com maiores minúcias. Ana nascera em 1938, por isso, na sessão seguinte, fila regredir ano após ano, através do século XX. Durante todos esses anos, até 1917, quando perguntada o que via, só respondia: estou apenas flutuando. Chegada, porém, ao ano de 1917, descreveu uma sala de estar. Estava olhando pela janela da casa, mas quando lhe pedi que relançasse os olhos à sua volta, explicou pormenorizadamente, os móveis. A qualidade da sua voz era diferente agora do que fora como Rachel, a primitiva pioneira de 1800. Parecia inteligente, mas não tinha a vivacidade da outra. Dava a impressão de sentir-se infeliz. E à medida que eu prosseguia na sondagem, circunstanciou seus sentimentos. Sentia-se entediada na cidadezinha em que vivia. Leu no topo do mastro de um jornal que o nome da cidade era Westfield, Nova Jersey. Descreveu que enfeitavam as janelas. Levei-a a encontros com vizinhos e amigos e a lojas na rua principal da cidade. E ela me forneceu inúmeros pormenores. Contou-me que se sentia inquieta e insatisfeita, ávida de emoções. Acabou se envolvendo numa trama para vender suprimentos do governo no mercado negro durante a Primeira Guerra Mundial. Contou-me que o marido estava no exército, no estrangeiro, mas não parecia morrer de amores por ele. Explorei o envolvimento com o mercado negro. A voz vibrava-lhe de emoção ao descrever o medo de ser descoberta e a vergonha de ser acusada de aproveitar-se da situação enquanto o marido lutava no além-mar. Ao ouvi-la, senti-me capaz de empatizar com seus sentimentos. Ela falou no ódio aos alemães e no envolvimento total da sua comunidade em ideias grandiosas sobre a glória da guerra. Dir-se-ia que os estados de espírito, sentimentos e atitudes de uma cidadezinha da América em 1917 ganharam vida em minha sala. Quando a levei para a experiência da morte, fiquei chocada ao descobrir que se matara. Encosto o revólver na cabeça e então tudo o que vejo são cores magníficas. Não ouço explosão alguma. Oh, não escapei. Ainda tenho consciência de tudo. Essa foi minha primeira experiência de suicídio, numa vida pregressa.
Segundo a descrição de Ana, ao dar ao gatilho, ela não experimentara dor, mas permanecera consciente. Estava fora do corpo, tinha a sensação de não haver escapado de coisa alguma. Continuava consciente, ainda cheia das emoções de vergonha e confusão que a haviam conduzido ao suicídio. Fiquei preocupada com o efeito da experiência, que a experiência poderia ter sobre Ana do presente. Ao sair da hipnose, ela confessou que se sentia chocada com o suicídio, pois não pensara nele em sua vida atual. Tenho sido infeliz às vezes, mas o suicídio nunca me pareceu ser uma solução. Talvez por saber, através dessa vida passada, que ele não resolve coisa alguma. Porque ela me forneceu tantos pormenores, e porque Westfield, Nova Jersey, em 1917, era um lugar cujos registros poderiam ser averiguados, essa regressão me entusiasmou. Pela primeira vez, eu tinha a oportunidade de obter dados comprovativos que poderiam ser confirmados. Eu queria saber se havia algum modo de distinguir entre experiências de vidas passadas reais sob o efeito da hipnose e os produtos da fantasia. Nosso subconsciente produz impressões de vidas passadas, utilizando para isso fragmentos da nossa vida atual, do mesmo modo com que cria nossos sonhos? Ou essas lembranças de reencarnação sob efeito da hipnose refletem o verdadeiro passado? Fiz Ana regredir a mesma existência em 3 outras ocasiões. Instei com ela que me fornecesse o tipo de prova e os dados que eu pudesse verificar, e fui recompensada com uma quantidade de pormenores da vida numa cidade pequena. O nome do farmacêutico da esquina, a descrição e o nome do chefe de polícia e o nome do policial que descobrira a trama do mercado negro foram todos explicitamente mencionados. Ana falou de sua casa, que segundo ela ficava em Mud Lane, e deu outros nomes de ruas e lugares. Descreveu o grande incêndio de 1896 e contou que o alarme de incêndio soou em sua sala de aulas, se bem que o fogo rugisse a vários quarteirões de distância. Corri para a cidadezinha de Westfield, a 90 quilômetros de distância do lugar em que eu morava. Outros membros do nosso grupo de pesquisa estavam tão interessados quanto eu em verificar se as minúcias conferiam. Em minha primeira viagem a Westfield, fiquei muito feliz ao descobrir que o jornal local fora microfilmado até 1885. O jornal resolveu o enigma do alarme de incêndio na sala de aulas. Dizia ele que o rebate soara na escola porque lá estava o único sino da cidade. Uma velha reportagem do jornal vinha acompanhada de uma fotografia do capitão O'Neill do departamento de polícia de Westfield, em toda a glória dos seus bigodes. Era, de fato, bem apessoado, como Ana me dissera, sob o efeito da hipnose. Os mais pormenores que ela me forneceu, como o nome do farmacêutico em 1916, também conferiram. O único problema era Mud Lane, onde se erguia a casa. O catálogo das ruas não o incluía entre os bairros da cidade, mas depois, num exemplar do jornal, datado de 1924, descobri uma reportagem que explicava o nome Mud Lane, que o nome Mud Lane fora mudado para Crestwood Drive após o asfaltamento do bairro. Surgiu um problema quando tentei verificar o sepultamento de Ana no cemitério local. Encontrei o trecho do cemitério reservado à família e as pedras tumulares com os nomes dos seus membros, mas não encontrei nenhuma lápide com o seu nome. Ao fazer, contudo, uma conferência com os registros do cemitério, descobri que havia ali 2 túmulos não assinalados no lote da família, incluindo um de 1917, que poderia ter sido seu. Como ela se havia suicidado, era bem possível que a família tivesse enterrado sigilosamente. Os pormenores relativos aos serviços prestados pelo marido na Primeira Guerra Mundial foram confirmados, mas não consegui encontrar registro da existência dela no guia da cidade nem no cemitério. O nome do marido lá estava, mas o dela não. Seria ela uma criação da imaginação do meu sujeito? Quando relatei minhas descobertas ao nosso grupinho de pesquisa, todos olharam para Ana com olhos diferentes. Todos pensaram que ela devia ter vivido, com efeito, aquela vida passada, porque além de expressar suas emoções de maneira tão vigorosa, um número tão grande de pormenores coincidia com a verdade. Sem eu perceber, fui levada de roldão pelo entusiasmo do grupo. Ana ficou satisfeita com toda a atenção que recebia. E respondeu com muito interesse, quando os outros sugeriram que continuássemos juntos como um grupo a fim de estudar melhor os poderes hipnóticos de Ana.
A gente vai ficar por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.